Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de cuidar da sua saúde e nesta Sexta da Saúde no Boa Tarde Cidadão, vamos conversar com o Dr. Gladstone Costa, que é médico, neurocirurgião e vai tirar muitas dúvidas ao vivo com você que está acompanhando o Boa Tarde Cidadão em todo o Rio Grande do Norte. Como é que faz para participar, Robson? É muito fácil, muito simples. Anote aí, basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp. Tem agora um nono número, né? Quer dizer, tem um 9 a mais agora, que é no 999, anote aí, 999-827916. Você participa, tira a sua dúvida ao vivo com o médico neurocirurgião. Falamos aqui sobre cirurgia, sobre as inovações cirúrgicas, né? Cabeça, pescoço, tudo isso no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Tem alguma dúvida? Participe e construa conosco o programa que é feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando. Pois é, e você sabia que no Brasil 12 milhões de pessoas têm hipertensão e não sabem? Pois é, meu amigo. É um dado que vem do Ministério da Saúde, que já contabilizou cerca de 30 milhões de brasileiros hipertensos. É preocupante, né? E pensando no seu bem-estar, a Drogaria Saúde, fique ligado, a Drogaria Saúde, que é ali e é daqui, está com uma promoção imperdível, que é o medidor de pressão Incoterm, por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, hein? Lá na Drogaria Saúde, medidor de pressão Incoterm por apenas R$ 99,90. Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e outras ofertas. 3232-3000, 3232-3000 ou 3232-3000. Você liga e chega rapidinho na Drogaria Saúde com essa super promoção do medidor de pressão. Verifique para saber se está tudo em ordem com você. Caso contrário, procure um médico. E hoje, falando em médico, falando em medicina, falando em saúde, vamos conversar com o Dr. Gladstone Costa no Boa Tarde Cidadão. Ele que é médico neurocirurgião ao vivo e com a sua participação. Até já. E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... o Bertão! O nosso destaque do mês! Palmas, pessoal! Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa, a melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente, Unimed Natal PME, cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Em junho na Band, tem gol. Amanhã, França e Colômbia na Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA. Tem Brasileirão. Chapecoense e São Paulo, Coritiba e Flamengo. Tem seleção. Brasil e Portugal. Quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Sub-20 masculino da FIFA. Estamos juntos na torcida. Estamos juntos na Band. Na sua família tem algum diabético? Aqui você tem as melhores ofertas. Kit de aparelho de glicose com TOTS R$ 41,99. Isso mesmo, R$ 41,99. Drogaria Saúde, é logo ali e é daqui. 3232-3000. Em junho na Band. Brasil, com 100% de aproveitamento, nossa seleção é só vitória na Liga Mundial de Vôlei Masculino. E hoje, o desafio é em quadra adversária. Venha torcer na Band. Sérvia e Brasil, ao vivo. Narração José Luiz da Atena. Comentários de Marcelo Negrão. Grande bola. Hoje, 2:50 da tarde. Estamos juntos na Band. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está o Dr. Gladstone Costa, médico neurocirurgião, que conosco vai tirar várias dúvidas ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Seja bem-vindo, Dr. Gladstone, ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar retornando a esse programa. Espero que eu possa ser útil para dirimir algumas dúvidas do seu público, que eu sei que cada vez mais é crescente e com muito mérito da sua parte. Obrigado pela sua presença. E o pessoal que está em casa nos acompanhando já sabe, anote aí o telefone 999-82
7916 para você mandar a sua pergunta, participação aqui ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Dr. Gladstone, eu gostaria de iniciar nossa entrevista conversando um pouquinho sobre o que é a neurocirurgia, né? O neurocirurgião, ele pode realizar que tipos de cirurgias, que tipos de operações, por exemplo? Muito bem, a neurocirurgia, ela é a especialidade cirúrgica em que o campo de atuação é a cirurgia do sistema nervoso central e periférico. Então, nisso se inclui as cirurgias do cérebro, as cirurgias da medula espinhal e as cirurgias dos nervos periféricos, das raízes nervosas. Como existe uma continuidade da medula, uma grande relação anatômica com as raízes nervosas também, a neurocirurgia também engloba a cirurgia de coluna. Ou seja, na cirurgia de coluna nós temos ortopedistas que têm uma formação à parte em cirurgia de coluna, e nós temos também neurocirurgiões que também têm uma formação complementar em cirurgia de coluna. Então operamos cérebro, medula e nervos. Do cérebro, nós temos várias patologias degenerativas, patologias traumáticas relacionadas aos acidentes, as degenerativas tipo a doença de Parkinson, que hoje tem um tratamento cirúrgico para o controle dessa doença que é mais resistente à terapia medicamentosa, e assim como se tratam os seus movimentos, cirurgias para dor, cirurgias para epilepsia, cirurgias para neoplasias, para tumores, para malformações congênitas, cirurgias para hidrocefalia e um grande rol de patologias que é a neurocirurgia. Hoje a gente consegue tratar com uma grande margem de segurança e muito bons resultados. Isso é interessante, essa informação, porque certamente muita gente que está em casa nos acompanhando imagina que quando se pensa em neurocirurgia, imagina só a cirurgia na cabeça, mas na verdade tem esse, digamos assim, esse rol de possibilidades, né, de intervenções cirúrgicas a partir da própria neurocirurgia. Por exemplo, e onde é que começa o trabalho do neurocirurgião e termina, por exemplo, o trabalho do neurocirurgião e termina o trabalho de um cirurgião bucomaxilofacial? Porque hoje o profissional da odontologia, bucomaxilofacial, também faz certas intervenções na cabeça, por exemplo. Tá, quando a gente fala em cabeça, a gente tenta dividir grosseiramente em crânio e face. Então, o crânio, ele vai envolver a calota craniana e os conteúdos internos intracranianos. Essa é a área de atuação da neurocirurgia. Fora isso, a nível de face, a gente também atua nas cirurgias dos nervos periféricos que passam. Mas os traumas de face em si, maxila, mandíbula, região malar, órbita, essa é uma área de atuação dos cirurgiões bucomaxilofaciais. Então, eles operam face e nós operamos crânio e o conteúdo intracraniano, além dos nervos que trafegam pela face e pelo crânio. E uma outra informação também que a gente pode compartilhar com o telespectador, anota aí que a gente está sem aquela taginha para ficar o telefone fixo, eu vou ficar repetindo, que é no 999-827916, apenas para o WhatsApp ou mensagem de texto. Pessoal, às vezes telefona, já tem gente telefonando, mas não adianta telefonar, é só mensagem de texto ou WhatsApp aqui para o nosso telefone. Dr. Gladstone, em relação a... Muitas vezes quando se falava antigamente, fulano de tal vai fazer uma cirurgia na cabeça, né? Então era o bicho-papão, a coisa, maior preocupação do mundo, praticamente se dava como morta a pessoa. Hoje em dia, comparando a cerca de 10, 15 anos atrás, houve muita evolução que dá para se realizar cirurgias com tranquilidade nos pacientes? Com certeza. Hoje em dia, as cirurgias tanto de crânio quanto de coluna, nós podemos nos utilizar de vários recursos tecnológicos, além do aprimoramento técnico, a magnificação da visualização com microscópios melhores, sistema de neuromonitorização, que fazem com que a cirurgia fique muito mais segura. Então, cirurgias que no passado elas tinham um potencial maior de o paciente ter sequelas após o procedimento, isso com certeza foi muito minimizado e muitos procedimentos chegando a zero, operando com uma grande margem de segurança esses pacientes das diversas patologias. Então, houve uma progressão tecnológica associada ao aprimoramento técnico dos profissionais e a neurocirurgia do Rio Grande do Norte, com certeza, ela está alinhada com os melhores padrões de neurocirurgia que nós temos no mundo. Aqui nós tratamos todas as patologias, desde patologias endovasculares, onde se trata os aneurismas cerebrais, sem a cirurgia clássica de abrir a cabeça, através de intervenções por dentro dos vasos,
Cirurgias estereotáxicas, onde você consegue promover tratamentos cirúrgicos com pequenas incisões. Na área de crânio, estamos utilizando cada vez mais a videoendoscopia, o endoscópio, para tratar várias patologias com pequenas incisões, assim como na coluna. Antes, você operar uma hérnia de disco, fazia grandes incisões, as incisões foram diminuindo com o tempo com os microscópios, passaram de 7 para 4 centímetros, e hoje, com incisão de apenas 1 centímetro, e algumas vezes até com anestesia local, a gente consegue operar uma hérnia de disco no paciente e dar alta muitas vezes no mesmo dia. Pergunta aqui do nosso telespectador Daniel Pereira, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber do Dr. Gladstone se, na hora que se opera e se retira um tumor benigno na cabeça, por exemplo, se ele pode voltar a crescer ou se apenas acontece no caso de tumores malignos. Claro, existe a possibilidade de uma recidiva do tumor se você não conseguir uma ressecção completa da lesão. Porque a lesão ela pode ser benigna, mas ela tem uma localização de muito difícil acesso, em que o cirurgião ele pode colocar em risco as funções neurológicas do paciente. Então, em algumas vezes, em poucos casos, é preferível que a gente deixe, às vezes, uma parte da lesão e faça uma exérese subtotal do que deixar o paciente sequelado. Ou se você realmente, por um outro motivo técnico, não conseguir uma exérese total. Mas, em conseguindo a exérese total da lesão, que é o que acontece na maioria dos casos, a possibilidade de recidiva ela é muito pequena. Pergunta da Maria Clara de Ponta Negra. Quais são os sintomas do aneurisma cerebral e se é possível prever o acontecimento antecipado? Pois é, o aneurisma cerebral é uma patologia que choca muito toda a sociedade, porque 20% dos pacientes que têm o sangramento, eles já falecem no local, 20% a 25%. E os sintomas geralmente são súbitos. Em alguns pacientes existem... O paciente não sente nada que, por exemplo, vá dando um recado do que pode acontecer, não? Na grande maioria dos casos, não. Os aneurismas, eles em sua maioria, eles são congênitos. O indivíduo já nasce com esse aneurisma e geralmente ele preferencialmente vai romper entre 30 e 50 anos de idade. Alguns aneurismas se manifestam pelo tamanho que eles adquirem. E esses que manifestam pelo tamanho, quando são muito grandes, eles podem dar alguns sintomas relacionados às áreas que eles estão comprimidos no cérebro. Então, dão alguns déficits neurológicos, a maioria deles são aneurismas de circulação anterior, de oftálmica, que atinge a função visual. Mas, no entanto, a grande maioria dos aneurismas, eles são descobertos após a ruptura. Quando ele rompe, porque o aneurisma é uma dilatação do vaso, ele forma uma bolsa, uma dilatação, e aquilo ali tem um ponto de fragilidade maior e é uma ruptura. E você tem um derramamento de sangue no cérebro. Então, nesse ponto, os pacientes têm uma dor de cabeça, uma cefaleia súbita, que é a maior dor de cabeça que eles tiveram na vida deles. Alguns chegam, inclusive, a desmaiar. Então, esse sintoma da cefaleia súbita, incomum, de forte intensidade, levando a uma perda de consciência, ele deve ser valorizado e o paciente deve ser direcionado ao hospital. Alguns pacientes, antes de ter esse grande sangramento, eles podem ter sangramentos menores e terem o que a gente chama de hemorragia sentinela, uma cefaleia um pouco mais branda, mas a maioria das vezes só relaciona essa cefaleia anterior preditiva depois que o paciente teve um evento mais típico e mais característico. Então, tem a suspeita de um sangramento súbito, uma dor de cabeça súbita, direcionar ao hospital, onde deve ser realizado um exame de tomografia computadorizada de crânio. E nesse exame a gente vai evidenciar o sangramento, posteriormente a gente segue na investigação da doença vascular em si. Estamos conversando com o Dr. Gladstone Costa nesta Sexta da Saúde. Ele é médico neurocirurgião aqui comigo, produção. Muito bem, ele é médico neurocirurgião e conosco nesta Sexta-feira da Saúde está conversando sobre esses assuntos ligados à neurocirurgia. Você tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Anote aí, 999-827916. Você manda mensagem de texto ou WhatsApp e a gente vai fazer sua pergunta aqui ao vivo daqui a pouco, depois do intervalo. Junho na Band. Brasil, com 100% de aproveitamento, nossa seleção é só vitória na Liga Mundial de Vôlei Masculino. E daqui a pouco, o desafio enquadra adversária. Venha torcer na Band. Sérvia e Brasil, ao vivo. Narração José Luiz da Atena. Comentários de Marcelo Negrão. Grande bola. Daqui a pouco, fique ligado. Estamos juntos na Band. E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... Robertão! O nosso destaque do mês! Palmas, pessoal! Tem
Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa, a melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente, Unimed Natal PME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Gladstone Costa, que é médico neurocirurgião, nesta sexta-feira, a Sexta da Saúde. Então, fique atento conosco, mande a sua pergunta, sugestão, comentário, tire a sua dúvida ao vivo no 999-827916. Temos aqui mais participação de telespectadores e a pergunta agora vem da Tânia, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Em que casos não se recomenda a realização de uma neurocirurgia no caso de um tumor maligno no cérebro? Toda a situação é possível de se fazer uma retirada desse tumor ou há casos que não adianta mais? Infelizmente, nessa área de oncologia, existem aqueles pacientes que estão em terminalidade de vida, onde a cirurgia já não traz mais nenhum benefício. Na neurocirurgia nós temos poucos casos em que isso pode acontecer, em que a gente não tem mais nenhuma terapia cirúrgica para o paciente, mas nessas situações ainda se tenta uma terapia complementar com radioterapia, com quimioterapia. E na maioria das vezes, mesmo quando não se faz a cirurgia, há necessidade da gente fazer pelo menos a biópsia para ter a certeza diagnóstica para poder direcionar o tratamento de forma adequada. Mas graças a Deus que a maior parte das patologias a gente consegue alguma intervenção e trazer algum grau de benefício para os pacientes, quando não há cura, mas uma melhora da sobrevida, do prognóstico deles. Pergunta da nossa telespectadora Janaína, que está nos acompanhando em Lagoa Nova, aqui em Natal, pertinho da Arena das Dunas. A Janaína gostaria de saber, do Dr. Gladstone Costa, se há algum tipo de neurocirurgia ou algum tipo de tratamento cirúrgico para resolver o problema do mal de Parkinson. Existe. São tratamentos bem estabelecidos já, que é de um ramo da neurocirurgia, chamado neurocirurgia funcional. A neurocirurgia ela tem vários ramos de subespecialidade de áreas de atuação. E nós temos cirurgias tanto ablativas quanto cirurgias de neuroestimulação. O que são cirurgias ablativas? A cirurgia ablativa é quando você introduz um catéter no cérebro. Esse catéter ele causa uma lesão em alguma área específica do cérebro para controle dos distúrbios de movimento. Ao contrário, houve um crescimento nos últimos anos na neurocirurgia. Em vez de a gente promover lesões, a gente está fazendo neuromodulação. A gente estimula algumas áreas ou inibe outras áreas. Então, isso é o que está mais em evidência, o tratamento da cirurgia de Parkinson, também com o implante de eletrodos ligados a estimuladores, tipo como funciona com o marca-passo. O cérebro, o coração, eles também funcionam através de estímulos elétricos. E a gente consegue uma modulação da função desse neurônio através do uso de geradores que emitem correntes elétricas, e com isso a gente consegue estabelecer algumas mudanças no padrão de comportamento dos neurônios. Então, é perfeitamente possível o tratamento. Naturalmente, se tenta inicialmente um tratamento medicamentoso, conservador, restringindo os casos de tratamento cirúrgico, aqueles pacientes que são resistentes à terapia medicamentosa ou quando os efeitos colaterais dos medicamentos, eles já se superpõem aos próprios sintomas da doença. Um abraço aqui para o nosso telespectador, Del Pereira, que está nos acompanhando, só não sei aqui qual bairro, mas obrigado pela sua audiência no nosso Boa Tarde Cidadão. Você que está nos acompanhando, estamos conversando com o Dr. Gladstone Costa, médico neurocirurgião, e você pode mandar mensagem de texto ou WhatsApp com a sua pergunta, sugestão ou comentário através do 999-827916. Interaja conosco em qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Gladstone, e com relação o que é que você poderia citar hoje como o principal avanço na neurocirurgia existente, por exemplo, no Rio Grande do Norte, dentre as possibilidades? Tem grandes avanços que merecem realmente destaque. Um deles é o tratamento das doenças aneurismáticas através da terapia endovascular. O Rio Grande do Norte... Como é que se dá esse tratamento? Antes, para tratar um aneurisma, era necessário que você fizesse uma craniotomia, que você abrisse o crânio, expusesse o cérebro, abrisse o cérebro para identificar o aneurisma e fechar o aneurisma, clipar. Hoje em dia, através de um acesso por artéria, você
você punciona a artéria femoral, você só com catéteres, navegando endovascular, você consegue chegar a atingir o alvo do tratamento, que é o aneurisma. Não por fora, mas por dentro dele. Em vez de você fechar ele por fora, você emboliza, fecha esse aneurisma com utilização de molas. Então, isso é um tratamento que está bem estabelecido, um pool de pacientes cada vez mais crescente, com muitos bons resultados. O Rio Grande do Norte já faz muito bem isso, já tem grupos que fazem esse tipo de tratamento aqui há mais de 10 anos e com excelência. Além disso, o uso da neurocirurgia funcional para tratamento de doença de Parkinson, para tratamento de dor crônica em pacientes sequelados, e a endoscopia em si, que é um ramo cada vez mais crescente. São cirurgias que são menos agressivas, com incisões menores, seja no cérebro, seja na mais coluna. Rápida também, mais rápida, com certeza. A neurocirurgia endoscópica na coluna, você praticamente não tem sangramento. Você opera muitas vezes com anestesia local, com menos dor pós-operatória e alta precócia. O efeito da retirada de um tumor, alguma intervenção craniana, por exemplo, que você faça através desse método, a pessoa já tem uma recuperação muito rápida ou fica muito tempo ainda de cama em recuperação? Quanto mais segurança nos seus procedimentos, quanto menor a invasão do seu procedimento, e a segurança a gente tem hoje pelas facilidades do acesso microcirúrgico endoscópico aliado à neuromonitorização. A gente tem em sala um neurologista ou um neurofisiologista que, enquanto nós estamos manipulando o cérebro, ele consegue detectar áreas que tenham sofrimento durante a cirurgia. A gente consegue ali, então, nortear o nosso procedimento para evitar sequelas. Tanto isso, quanto os menores acessos, quanto o menor sangramento, aliado às melhores condições de UTI que nós temos aqui na cidade, hoje tudo isso corrobora para que o paciente tenha um melhor resultado e uma alta mais precoce. Rapidamente, mais duas perguntas aqui, telespectadores, que o tempo está quase chegando ao fim. Mas a pergunta agora é: boa tarde, sou Marcos e falo de Candelária. Um abraço, Marcos, um abraço, amigos de Candelária. Ele diz: sofri um TCE, onde fui submetido a uma cranioplastia. Estou bem, mas ficaram algumas falhas estéticas. Aí ele pergunta: no arco zigomático é possível fazer algo? Eu peço esse detalhe, o que é o TCE, o arco zigomático, esses detalhes aqui que ele passou. O TCE é a sigla do traumatismo crânioencefálico. O traumatismo craniano, né? Mas pelo que ele me descreveu, ele teve um traumatismo crânioencefálico, onde foi feito uma craniectomia, eu acho que ele ficou sem osso por conta da cirurgia, depois ele fez a cranioplastia. Estética, isso, né? Depois ele fez a cranioplastia, pelo que entendeu, ou seja, ele recolocou o osso ou uma prótese. Essas próteses, a maioria delas, derivadas de metilmetacrilato, hidroxiapatita. Mas o que está incomodando o nosso amigo Marcos é a falha estética no arco zigomático, que isso já parte para a cirurgia de face. Então ele deve procurar um cirurgião bucomaxilofacial para fazer esse reparo do arco zigomático. Isso é possível, né? Sim, é possível. Com prótese, por exemplo? Sim, é possível. Ah, muito bacana, tá? Informação boa para você. Bom, tem um minuto mais, produção, um minuto, rapidinho, então vou encerrar aqui e mandar um abraço. Deixa eu ver, Caro Robson, parabéns pela brilhante iniciativa, trazer ao seu programa um profissional que nos passa tantas informações valorosas, o Engrácio de Lagoa Nova. Obrigado, amigo, obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Dr. Gladstone Costa, neurocirurgião, muito obrigado pela sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Estou sempre à disposição para participar do seu programa, para poder tecer aqui orientações que sejam úteis à comunidade. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço, um excelente final de semana, feliz Dia dos Namorados, um abraço aí à doutora Anne, esposa do Dr. Gladstone, através dela aqui parabenizar todas as namoradas que estão nos acompanhando nesse momento e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.